Marte, o planeta vermelho, sempre mexeu com a nossa imaginação, né? Essa ideia de explorar, talvez até viver lá. Só que, bom, transformar isso em realidade, colocar a gente naquele solo, é um desafio, assim, gigantesco. Gigantesco é pouco. É realmente uma das coisas mais complexas que a gente já tentou. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mergulhar fundo nessa jornada. A dança cósmica para chegar, aquele pouso tenso, as novas ambições que estão surgindo e, talvez o mais crucial, o preço que o nosso corpo paga por isso. Então vamos lá. Qual é a dimensão real desse desafio de ir para Marte? Olha, a escala é astronômica, no sentido literal e figurado. E para Marte não é só ter um foguete potente, nem de longe. É um quebra-cabeça com muitas, muitas peças. Que tipo de peças? A gente está falando de navegação interplanetária com precisão de cirurgião, sabe? Engenharia que aguente condições extremas tanto no espaço quanto lá na superfície. E entender como o corpo humano reage fora do nosso escudo protetor aqui da Terra. Uhum. E claro, né? Tem que ter uma disposição para aceitar riscos que são, nossa, muito maiores do que qualquer coisa que a gente já fez aqui em órbita. O mais fascinante é como tudo isso se conecta. A física, a engenharia, a biologia, o risco. Cada passo tem seus próprios gargalos. Vamos começar pela viagem, então. A gente pensa assim, intuitivamente. Ah, Marte está logo ali. É só apontar o foguete e ir. Mas parece que o quando lançar é super importante. Porque isso das janelas de lançamento não dá para ir quando a nave está pronta? Seria bom se fosse fácil assim, né? Mas quem manda são os céus, a mecânica celeste. Imagina a Terra e Marte como dois carros de corrida em pistas diferentes ao redor do Sol. Ok. A Terra está na pista de dentro, mais rápida. Leva 1 ano para dar a volta. Marte está na de fora, mais devagar, quase 2 anos terrestres. Isso faz a distância entre nós variar, varia pra caramba, de uns 55 milhões de quilômetros até mais de 400 milhões quando a gente está em lados opostos do Sol. Uau! É muita diferença. Exato. Tentar ir reto seria, sei lá, como tentar pular de um carro em movimento para outro que está mudando de velocidade e distância o tempo todo. Não funciona. Entendi. Por isso essas janelas de lançamento só aparecem a cada 26 meses mais ou menos. É quando a posição dos planetas permite uma trajetória específica que a gente chama de órbita de transferência de Hohmann. Ela é a mais econômica em termos de combustível. Ah, não é a mais rápida, então? Não, nem a mais curta. É a que gasta menos energia. E o curioso é que lançar quando a gente está mais perto de Marte não é o ideal. A nave chegaria lá voando tão rápido que gastaria um absurdo de combustível só para frear e ser pega pela gravidade marciana. A Hohmann é esse equilíbrio. Faz sentido, uma questão de eficiência mesmo. E essa viagem otimizada pela Hohmann leva quanto tempo? Com a tecnologia que a gente tem hoje, claro. Semanas? Meses. Meses. É uma viagem longa, viu? Em média, pode colocar aí entre 7 e 9 meses, só para ir. Nossa! E isso bate com as missões não tripuladas que já foram. A Mars Reconnaissance Orbiter, por exemplo, levou 210 dias. A ExoMars, 212. O Perseverance, que chegou há pouco tempo, 203 dias. Todas usaram variações dessa estratégia. E como é essa viagem na prática? Bom, simplificando bastante, né? Você lança a nave para a órbita da Terra primeiro, aí no momento certinho dá um empurrão forte com os motores. Isso estica a órbita numa elipse que vai cruzar o sistema solar interior, mirando onde Marte vai estar daqui a vários meses. Entendi, tem que mirar no futuro. Exatamente. Aí a maior parte do caminho, a fase de cruzeiro, é com o motor desligado, só boiando na gravidade do Sol com umas pequenas correções de vez em quando. Quando está chegando perto de Marte, liga os motores de novo, mas para frear, para a nave se capturada pela gravidade e entrar em órbita ou começar a descer. E essa chegada? Depois de meses flutuando no vazio, esse momento final de encontrar o planeta. É aí que entra o famoso 7 minutos de terror, certo? O que faz essa fase ser tão apavorante? É o clímax de anos de trabalho condensado em minutos de tensão pura. A nave chega na atmosfera de Marte numa velocidade absurda, tipo 20 mil quilômetros por hora. 20 mil? Pois é. E em cerca de 7 minutos, ela tem que fazer uma sequência de manobra super complexa e perfeitamente sincronizada.
Usar escudo térmico para aguentar o calor da reentrada, abrir paraquedas supersônico, soltar o escudo, ligar retrofoguete e, às vezes, como no caso do Perseverance, usar até um guindaste voador, o Sky Crane, para descer o rover suavemente. Tudo isso para ir de 20 mil km por hora a 0. E tudo no automático, né? Exatamente. Esse é o fator terror. Por causa da distância, um sinal de rádio leva, sei lá, de 4 a 24 minutos para ir da Terra a Marte. Só a ida. Caramba. Ou seja, quando o controle da missão aqui na Terra recebe o sinal OK, entrei na atmosfera, na verdade a nave lá em Marte já pousou. Ou já virou sucata. Há vários minutos. Não tem como ajudar em tempo real. É a nave por conta própria. É aí que muitas missões falharam, imagino. Historicamente, sim. Essa fase de entrada, descida e pouso é o grande filtro. A taxa geral de falha em missões para Marte é alta, historicamente falando. Algo perto de 60%. Claro que agências como a NASA melhoraram muito isso, especialmente os Estados Unidos, que têm uns 70% de sucesso. Mas ainda assim, cada pouso é um evento de roer as unhas. É impressionante pensar nisso. Tanto trabalho, tanto dinheiro, e tudo se decide nesses 7 minutos de código e engenharia funcionando sozinhos a milhões de quilômetros de distância. Mas mesmo com esses riscos todos, a corrida para Marte continua. E agora com gente nova no jogo, o setor privado. A SpaceX, por exemplo, tem planos bem ousados, né? Sim, a SpaceX do Elon Musk está botando pressão e mirando alto. Eles falam abertamente em tentar mandar a primeira Starship não tripulada para Marte já na próxima janela boa, lá para o final de 2026, lançando de Boca Chica, no Texas. É um prazo bem agressivo. Com certeza. E para isso funcionar com a Starship, tem uma peça-chave, tecnicamente bem difícil: reabastecer a nave em órbita da Terra. Ah, como assim? A Starship é gigante, mas para levar uma carga útil pesada para Marte, eles falam em até 100 toneladas, ela precisaria encher o tanque de novo, depois de já estar em órbita. Outras Starships funcionariam como caminhões-tanque. É uma capacidade que eles ainda precisam dominar e provar que funciona direito. E os testes recentes da Starship mostraram isso. Mostraram progresso, mas também tiveram problemas, né? Não completaram todos os objetivos, como recuperar os estágios. O próprio Musk está com um otimismo cauteloso. Falou recentemente em 50% de chance de conseguir esse lançamento para Marte em 2026. E essa primeira Starship para Marte, se for mesmo em 2026, levaria uma carga diferente? Não seriam instrumentos científicos, mas robôs da Tesla. Como assim? Parece meu filme? É uma ideia fora da caixa, digamos, usar os robôs humanoides Optimus, que a Tesla está desenvolvendo, como se fossem uma tripulação de teste. Mas para quê? Para eles montarem a base. Não imediatamente. A ideia principal é coletar dados. Dados sobre como é o ambiente dentro da nave durante a viagem, como os sistemas de suporte à vida se saem, quais os níveis de vibração, radiação, tudo que uma tripulação humana enfrentaria lá dentro. Pensa neles como sensores super avançados com forma humana. Ah, entendi. Para testar as condições para humanos depois. Exato. Essa informação é ouro para ajustar o design da nave e a proteção para as missões com gente, que a SpaceX pensa para a década de 2030. E também serve para mostrar que dá para fazer operações complexas lá longe, de forma autônoma, com robôs talvez preparando o terreno antes dos humanos chegarem. Isso se conecta com a NASA, né? Totalmente. A NASA escolheu a Starship para levar astronautas de volta para a Lua no programa Artemis, talvez lá por 2027. O sucesso da Starship na Lua é visto como um passo fundamental, um teste de fogo antes de pensar em ir para Marte. Uma coisa depende da outra. Usar a Lua como escala faz sentido, mas vamos supor que a engenharia dê conta que a Starship ou outra nave consiga ir e voltar, pousar direitinho. Ainda tem um problemão. Nós, o corpo humano, a gente não foi feito para viver no espaço, né? E saiu um estudo recente com um alerta bem sério sobre os rins. O que ele diz? Aí você tocou num ponto nevrálgico. Pode ser o maior desafio de todos. No momento, a engenharia resolve o como ir. Mas o como sobreviver e ficar bem numa missão para Marte, que pode durar quase 3 anos, ida e volta, isso é biologia pura. E esse estudo na Nature, feito por um grupo enorme de pesquisadores, mais de 100, realmente acendeu um sinal vermelho forte sobre os rins. O que eles descobriram exatamente? Foi um estudo bem completo.
Pegaram dados de missões anteriores, com gente e com ratos, e fizeram testes específicos com ratos aqui na Terra. Nesses testes, os ratos foram expostos a uma simulação da radiação cósmica galáctica, a GCR. São aquelas partículas super energéticas que vêm do espaço profundo, sabe? Sim, a radiação fora da proteção da Terra. Isso. A exposição simulada foi o equivalente a uma viagem longa para Marte, tipo 1 ano e meio a 2 anos e meio. E os resultados foram, olha, bem preocupantes. Preocupantes como? Os rins dos ratos expostos a essa GCR simulada sofreram danos permanentes e que pioravam com o tempo. Os pesquisadores viram uma remodelagem na estrutura interna dos rins, até um encolhimento dos túbulos renais, que são essenciais para filtrar o sangue. Danos permanentes. Sim, e é importante lembrar, quase toda a nossa experiência no espaço foi aqui em órbita baixa, onde o campo magnético da Terra ainda protege bastante. Só os 24 astronautas da Apollo que foram para a Lua pegaram essa GCR para valer, mas por pouco tempo, 6 a 12 dias. E para Marte são meses e meses nesse bombardeio. O estudo diz que a falta de gravidade também afeta os rins, mas a GCR parece ser o fator-chave para esse dano estrutural a longo prazo. E o problema da GCR é que ela atravessa quase tudo. Para blindar uma nave direito, ela ficaria pesada demais para lançar. Dano permanente, remodelação, encolhimento. Peraí, isso é muito sério. O estudo chegou a sugerir que um astronauta poderia ir para Marte, mas talvez precisasse de diálise na volta. Isso muda tudo. Não é um efeitinho colateral. Pois é, essa foi a conclusão direta e, assim, chocante de um dos autores principais. Serve como alerta máximo para todo mundo que trabalha com exploração espacial. A frase foi algo tipo: se não acharmos novas formas de proteger os rins, um astronauta pode até chegar a Marte, mas talvez precise de diálise para voltar. A gente já sabia que voo espacial aumenta risco de pedra no rim, mesmo em órbita, mas isso é outro nível. É dano estrutural que pode levar à falência renal crônica. Nossa. Isso cria uma urgência enorme para desenvolver contramedidas. E não é só dieta e exercício. Talvez novas blindagens, quem sabe campos magnéticos ativos, ou, mais provável a curto prazo, remédios. Talvez terapias genéticas para proteger as células do rim da radiação e da microgravidade. Sem soluções para isso e outros problemas, perda óssea, fisão, efeitos no cérebro, mandar gente para Marte para ficar muito tempo ainda é uma incógnita. Não importa quão bom seja o foguete. Certo. Então, enquanto a SpaceX corre com a Starship e a gente descobre esses desafios biológicos enormes, o que a NASA está fazendo lá em Marte mesmo para preparar o terreno para humanos? Que tipo de trabalho está rolando na superfície? A NASA tem uma abordagem mais passo a passo, usando as missões robóticas que já estão lá como laboratórios avançados. Tem experimentos cruciais acontecendo agora mesmo com o rover Perseverance. Tipo o quê? O mais conhecido talvez seja um MOXIE, é um aparelhinho do tamanho de uma torradeira, que está testando, e com sucesso, como tirar o oxigênio direto da atmosfera de Marte, que é quase só dióxido de carbono. E por que isso é importante? É vital. Produzir oxigênio lá mesmo, in situ, não seria só para astronauta respirar, seria principalmente o oxidante para o combustível do foguete de volta para a Terra. Levar todo o oxigênio daqui seria impossível logisticamente falando. Ah, para fazer combustível para voltar. Claro. Exato. Além do MOXIE, o Perseverance e outros rovers como o Curiosity também testam materiais, pedacinhos de tecido de traje espacial, material para habitat. Tudo fica exposto lá para ver como envelhece com a radiação UV forte, as mudanças de temperatura brutais, a poeira fina que entra em tudo. É um teste de resistência real. Sim. Coletar esses dados de engenharia, de como usar os recursos locais, é fundamental para projetar as coisas que vão manter os humanos vivos e seguros lá. É um trabalho de formiguinha, que precisa de várias missões antes robóticas da NASA, talvez essas da SpaceX com robôs, para juntar todo o conhecimento necessário antes de mandar gente. Fica bem claro, então, ir a Marte não é só um pulo tecnológico. É uma coisa de uma complexidade, assim, quase que esmagadora. Precisa de uma coreografia orbital perfeita, foguetes e pousos revolucionários, mas talvez acima de tudo, precisa que a gente descubra como proteger nossa biologia frágil desses perigos extremos e inéditos do espaço e de Marte.
Exatamente. E o que eu acho incrível nisso tudo é como a necessidade de resolver esses problemas super difíceis lá fora muitas vezes empurra a inovação aqui na Terra. A pesquisa para proteger o rim do astronauta da radiação, por exemplo, pode ajudar a tratar doença renal aqui. Verdade. Fechado, que são essenciais para viver em Marte, podem nos ajudar a ser mais sustentáveis aqui. A robótica avançada para operar remotamente pode mudar indústrias. Ir atrás de Marte, por mais difícil que seja, nos força a ir além dos limites, e isso pode acabar beneficiando todo mundo. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Sabendo desses riscos biológicos profundos que a gente está começando a entender melhor, como esse dano renal que pode ser permanente, qual o nível de risco que a gente acha aceitável como sociedade nessa busca para ser uma espécie que vive em mais de um planeta? Onde a gente traça a linha entre explorar com ousadia e ser responsável com as vidas que a gente manda para esses lugares tão perigosos? É uma questão complicada, sem resposta fácil, e que com certeza vai continuar sendo debatida conforme a gente se aproxima desse futuro.